porque tem 2 meses que eu marco com o Pedrinho e quando chega no final dá algum problema de internet. Quando começou a chuva agora eu já fiquei com medo, mas acredito que a gente vai ficar na boa. O celular está de prontidão aqui com os dados móveis, caso seja necessário para a gente mudar, então eu acho que não vai ter problema nenhum. Eu optei por não deixar com fone de ouvido, então se o som estiver ruim para vocês, vocês me avisem que aí eu experimento com fone. É só para eu poder ter controle aqui do entorno por causa das confusões de filho e marido que volta do trabalho e a gente tem que ficar vigiando no meio da chuva. Me perdoem, por favor. Mas muito bem. Primeiro eu queria agradecer a Celinha, ao Pedro, pela confiança, pelo carinho com que vocês me recebem sempre nesse grupo. É muito bom estar aqui junto com vocês. Até porque são características muito diferentes, né, Celinha? Porque é o pezinho num grupo mediúnico por causa do envolvimento que vocês já conseguiram construir entre vocês, e isso é muito bom. E, ao mesmo tempo, com a seriedade daqueles momentos iniciais da reunião mediúnica, onde a gente sabe do quanto que é importante a gente estudar e refletir. Então, assim, me sinto muito feliz por poder estar, mesmo que seja um pouquinho, participando com vocês nessas situações. O Pedrinho me passou, e eu vi também pelo cartaz que a Celinha tinha me mandado hoje mais cedo, né, que vocês estão começando a terceira parte, não é isso? De O Livro dos Espíritos, onde a gente vai... Hoje eu vou ser premiada de tecer algumas considerações em torno exatamente do início dessa página. Por que que... E vocês vão me perdoar que eu não vou entrar diretamente no texto. Por que que isso daqui é importante? E aí é um modo como eu gosto de trazer, né, um pouco dessa conversa. Do que eu estou dizendo? Tem um livro que foi publicado há algum tempo atrás, é um romance mediúnico, que se chama literalmente... Gente, eu pensei no nome e aí deu branco, confundi com o outro. Donatello. E é um romance que ele foi escrito, psicografado por um médium da região do, se não me engano, do Triângulo Mineiro. O nome dele é Nicola Frattari, sobrenome italiano mesmo, né? Eu não conhecia esse lado dele, eu conhecia o lado dele, não de psicografia, né? Mas de pesquisador e estudioso da vida do Jerônimo Mendonça, porque ele fez um livro, o último livro biográfico sobre Jerônimo Mendonça, com novos casos, algumas coisas assim, foi feito pelo Nicola, porque ele conviveu com o Jerônimo durante muito tempo, principalmente na sua juventude, e ele resgata uma série de casos que não tinha. Mas por que eu estou mencionando ele? Porque e é um livro, esse Donatello, é um romance mediúnico contando a história mesmo do escultor lá do Renascimento, né, o Donatello, e da relação dele com o rapaz, né, que ele quase que adota como filho, que ele vai encontrar e que vai ser o modelo da grande escultura, o Davi, que ele fica famoso, conhecido por causa dessa escultura. Em torno dos séculos. Por que eu estou trazendo essa história? Me chamou muita atenção no início do livro, porque confirmou uma ideia que eu tinha vagamente, de que... Aliás, que ideia é essa, né? Que história é essa? Na narrativa do livro, a história começa com uma reunião na espiritualidade, onde vários espíritos estão sendo convidados a tomar conhecimento de um projeto que estava sendo colocado em aplicação aqui na Terra, que tinha a ver, e isso daí se dá aproximadamente em torno do ano 1000, com o início das ações que levariam ao processo de regeneração da humanidade. E aí eu gosto de mencionar isso porque a gente acha, às vezes, que aquilo que está sendo, essas discussões que a gente fala de transição planetária, né, como se elas fossem muito recentes. E o que eles estão dizendo lá é que desde o processo de mudança do Renascimento já tinha a ver com as ações iniciais para transformar o pensamento humano aqui na Terra, para que nós fôssemos preparados para as mudanças que adviriam com a transição planetária. Que mudanças são essas? Principalmente no sentido da gente aprender a racionalizar mais em cima das coisas que são apresentadas, da gente fugir, né, da superstição, do desconhecimento, de todas aquelas questões que vinham atreladas ao campo religioso e que conduziam fatalmente ao fanatismo.
E aí, na necessidade de que nós, enquanto espíritos, amadurecêssemos, foi feito todo um processo de amadurecimento científico e racional da humanidade, para que a gente pudesse, lá por volta, né, do século XIX, receber as notícias que os espíritos estariam trazendo em torno da nossa condição de seres imortais, de filhos de Deus, de criaturas que não estão presas a uma única existência, que podem se comunicar, que podem voltar, que não acabarão com o túmulo e assim por diante. Aonde que eu estou querendo chegar? Tudo isso que foi acontecendo nos últimos, vamos colocar assim, né, 600 anos para cá, foi, na verdade, sendo muito planejado, amadurecido, para que nós hoje tivéssemos condições de pegar a obra da codificação e, mesmo às vezes com dificuldade, pensar assim: opa, eu não sou só o que eu estou vendo aqui nessa existência. Eu não sou só Rogéria, a Floripes não é só Floripes, a Célia não é só a Célia. Nós estamos hoje nessa experiência que é o conjunto muito mais amplo de uma série de questões. Por que eu estou fazendo essa viagem? Porque a própria organização de Allan Kardec do Livro dos Espíritos, ela suscita para a gente a necessidade de refletirmos sobre um planejamento pedagógico muito bem feito, que vai começar com a base. Por isso a primeira parte vai tratar, né, das causas primárias, e aí vai ser apresentado para a gente o que é o espírito, o que é Deus, o que é a matéria, o que nós somos, por que nós estamos aqui. É o básico que é necessário para que a gente se entenda, porque se eu não entender que eu sou um espírito, não tem por que eu entender e aceitar que eu tenho que perdoar alguém que me fez mal. Se eu não consigo entender que eu vou viver infinitamente, não tem por que eu pensar em fazer as pazes com alguém, porque se eu imagino que a morte vai acabar com tudo, eu posso muito bem continuar tratando o outro do jeito que eu quiser e eu não vou sofrer consequências disso. Então, esse entendimento de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui, é fundamental para que a gente mude a nossa percepção diante da vida, e é exatamente por isso que Kardec vai organizar a primeira parte do livro em torno dessas questões. Saindo disso, ele apresenta para a gente o que talvez seja, né, a maior novidade da época, que tem a ver com a realidade do mundo espiritual. Então, o que nós somos, qual é a base da existência em si, quais são os princípios básicos que nós podemos perceber na criação divina. No segundo ponto, o que eu encontro do lado de lá, como é que é a realidade dessa vida do lado de lá, o que é o mundo espiritual, o que é, né, essas questões em torno da nossa sobrevivência enquanto espíritos. Mas a partir do momento em que ele apresenta os pontos básicos, a partir do momento em que ele apresenta, né, essa realidade do outro lado, aí vem uma questão muito séria. Existe ligação entre as duas coisas? Existe algum conjunto que, de alguma forma, vai dar liga nisso tudo e que vai organizar de forma igual esses dois espaços? E é exatamente por isso que, logo de cara, ao apresentar para a gente, né, a parte terceira, que é das leis morais, o primeiro item que é apresentado é da lei divina ou natural. E por que eu fiz essa curva toda? Porque o próprio entendimento científico da época, o próprio modo como o racionalismo humano foi se desenvolvendo, fez com que, muitas vezes, nós, enquanto seres humanos lá para trás, entendêssemos que tinha um espaço, que era o espaço da religião, e Deus só estava nesse espaço da religião, mas que existia um outro espaço, que era o espaço da matéria, e que as duas coisas não tinham uma relação muito clara. E eu vou viajar um pouco, se tiver demais, você me barra, tá, Celinha, por favor, que eu sei que às vezes a gente esquece da vida e viaja um bocado. E por que isso daí é muito sério? Tem um livro que eu acho muito bom, e fica a sugestão para quem não conhece, é um livro do Herculano Pires, que se chama A Agonia das Religiões. E ele vai traçar uma série... Pode reclamar, tá, Claudinha, por favor. Ele vai traçar uma série de considerações em torno de histórias de religiões em geral, sem aprofundar, mas ele vai chamar a atenção para o risco que existe
de que o espiritismo passe pelo mesmo processo de agonia. Lembrando que agonia é a ideia, né, daquele desconforto, daquela angústia que antecede a morte. E aí, quando ele fala sobre a agonia das religiões, ele está falando quase que assim, olha, quais são os sintomas que a gente pode perceber ou que a gente pode observar de uma determinada religião que está entrando no processo de morte. Vamos entender assim. E aí, para justificar a sua explicação, ele fala que, em grande medida, quando ele observa essas religiões do passado, e nós vamos lembrar aqui que, de início, Kardec não vai falar de religião espírita, eu vou pontuar isso aqui, mas eu acho que é importante para a gente entrar no texto, tá? Mas o Herculano Pires fala que a grande maioria das religiões do passado, elas entraram em processo de agonia, ou vamos dizer assim, entraram em decadência, porque elas começaram a separar o que era o espaço da religião e o espaço da vida comum. E aí fica muito fácil quando eu posso trabalhar ou desenvolver atos de espiritualidade somente no templo, e fora do templo eu começo a agir de modo que não tenha vinculação nenhuma com aquilo que a religião prescreve. Consegue entender onde que eu estou querendo chegar? É a mesma coisa, e é um processo que nós fomos caminhando para isso, e faz parte também do amadurecimento do espírito, né? Nesse sentido de se afastar da crendice, da superstição, do fanatismo. Mas a gente começou a separar o que era do campo de Deus, ou dessa capacidade de ligar com o transcendente, e o que era o campo da minha vida comum. E o problema disso é que eu posso viver no meu dia a dia de forma comum, desde que em dias específicos eu vá no templo religioso, cumpra alguma série de fórmulas, faça uma determinada coisa ou outra, e está tudo certo. E aí, me perdoem pelo comentário, a gente conhece muitas pessoas que acham que está de bom tamanho ser espírita se vai no centro uma vez por semana, assiste uma palestra, toma passe, leva água fluidificada para casa e está tudo certo. Sem preocupar em trazer a religião para a sua realidade diária. E aí eu lembro muito, desculpa, a gente sai de um estudo, vai para o outro, esquece de beber água. E aí eu lembro muito da gente, na época de mocidade, professor Passini, e a gente tinha um medo dele, que Deus me livre, porque ele não tinha peso na consciência na hora de falar o que estava certo e o que estava errado, quando numa vez ele virou assim, a gente tem que parar com essa mania de pensar em que roupa que a gente tem que usar dentro do centro. Porque se eu não vou usar uma roupa dentro do centro, eu também não deveria usar essa roupa fora do centro. Ele falou para a juventude. Se eu não vou falar um determinado de coisa dentro da casa espírita, eu também não devo falar essa coisa fora da casa espírita. Se eu não vou agir de forma que teoricamente pode parecer errada dentro do centro, por que eu vou fazer essa coisa fora do centro? Então é dessa separação que o Herculano Pires está falando. E aí, onde que a gente casa essas duas coisas? Porque como Kardec não defendeu a ideia de uma religião, a proposta dele não era criar uma religião, ele segue no entendimento religioso dele a proposta do seu professor Pestalozzi. Pestalozzi falava que existiam 3 tipos de religião. E aí, com isso, eu vou chegar no texto e a gente fecha a introdução, que já está muito longa, tá? Pestalozzi fala nesse mesmo livro, aliás, Herculano Pires diz nesse mesmo livro, que o projeto de Pestalozzi e o modo como ele educou, né, o professor Rivaio no seu processo de formação, ele dizia que existia, estudando a evolução humana, 3 tipos de religião. A primeira ele fala que é a religião primitiva, que é essa da gente lá no início da nossa existência no planeta, onde a gente temia e entendia como sendo deuses as forças da natureza, os elementos sobre os quais a gente não tinha controle, que era esse medo que mostrava para a gente alguma coisa muito superior a gente, e por causa do medo dessas coisas, da ideia do quanto elas eram maiores, eu entendia aquilo como sendo um deus. E aí eu criava rituais para apaziguar esses deuses. O segundo momento nesse processo evolutivo, segundo Pestalozzi, é a religião social. Essa religião que faz com que eu me reúna junto com uma série de pessoas e pela minha necessidade de me entrosar com aquele grupo, eu sigo os preceitos religiosos daquele grupo, independente de se eu consigo já entender completamente o que é que aquela religião propõe ou não.
E aí eu lembro de um caso muito interessante de um companheiro nosso antigo de uma cidade espírita, que isso de muito tempo atrás, que na época encontrou com um outro amigo, o Juscelio, que era do Fé na época, né? Eu era de outra casa espírita, e o Juscelio perguntou para ele, assim, tinha muitos anos que eles não se viam, né? Uns 5, 6 anos por aí. Ah, e notícia vai, o que está acontecendo, o que não está? Ele dando notícia da vida, se despediu, porque estava na hora do culto dele, e aí o Juscelio só virou na mesma assim, ah, que legal, você está fazendo culto no lar hoje? E aí, ele pedindo notícia da família, esse companheiro só virou assim, olha, eu não deixei de acreditar naquilo que o Espiritismo fala, só que eu cheguei à conclusão de que eu não dou conta de lidar com o meu próprio livre-arbítrio. Então, eu resolvi escolher uma religião que me tolha os movimentos e que, mesmo que seja pela obrigação de fazer para ser aceito naquela religião, sirva como um freio para mim. E, por causa disso, aí ele citou uma determinada denominação evangélica e ele escolheu mudar, porque a necessidade dele de uma religião social ainda era maior. Para Pestalozzi, o terceiro ponto, que seria o ideal, e que ele nem chama de religião, ele fala que seria religião moral, que é aquela onde eu faço aquilo que eu sei que é o certo, porque eu sei que é o certo. Independente de se tem alguém me vigiando ou não, e eu já tenho conhecimento suficiente em torno daquilo que me cerca para poder olhar com clareza, com tranquilidade, com segurança para a criação divina, sem me amedrontar diante dela. Então, que organiza o Livro dos Espíritos, ele está pensando nesse tipo de religião. Ele está pensando nesse tipo de entendimento, né? Dessa capacidade de ligação entre as duas esferas. E por que eu estou comentando isso? Porque a primeira pergunta que a gente tem no capítulo 1 da terceira parte, né? Onde eles vão abordar os caracteres da lei natural, a primeira pergunta é, 614, o que se deve entender por lei natural? E é óbvio que Kardec vai colocar essas perguntas porque, de alguma forma, né, os espíritos já estavam trazendo notícias desse tipo, da existência desse tipo de lei em torno das próprias criaturas. Então, o que se deve entender por lei natural? É a lei que diz respeito ao espaço religioso? É a lei que diz respeito àquilo que eu falo, que é a criação divina? E aí, eles vão receber dos espíritos uma resposta que ela é muito clara e, ao mesmo tempo, muito abrangente. A resposta que os espíritos dão é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus. Eles não dizem que é a lei da física, não dizem que é a lei da matemática, que é a lei da química, é a lei de Deus. E aí a gente vai lembrar, nesse ponto, a primeira questão. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, aquilo que é construído por quem criou tudo, isso daí a gente dá o nome de lei natural. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E aí a gente já tem um ponto. É a lei de Deus, é a lei natural, não está circunscrita a um espaço específico da matéria, mas é a única que de verdade vai ser capaz de trazer felicidade ao homem. Entendendo aqui, homem, principalmente nesse momento que está sendo colocado aqui, ao espírito encarnado aqui na Terra, porque é para a gente que eles estão falando. E ele segue. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí, nós vamos tecer algumas considerações com relação a essa última parte, principalmente da fala. Primeiro, numa falta de entendimento nossa, enquanto espíritos, né? Já que está falando aqui de que essa lei diz o que a gente deve fazer ou deixar de fazer, criou-se a ideia, com o passar do tempo, que são leis que dizem respeito simplesmente à questão da moral, tanto é que a maior parte delas vai falar de convivência, vai falar de sobrevivência e assim por diante, mas ainda com uma tendência nossa a desvincular moral do restante da criação divina. Por que eu estou dizendo isso? A maior parte dos estudos hoje, e quando a gente retorna aos contemporâneos de Kardec, isso daí vai ser muito claro, essas mesmas leis que são colocadas aqui, e aí eles vão trazer, né, adoração, trabalho, sociedade, reprodução, conservação, etc., elas são aplicáveis a todas as instâncias da criação divina.
Então, quando fala de lei de conservação, por exemplo, se referindo à nossa necessidade de sobrevivência, é a mesma lei que instintivamente existe, vamos dizer assim, no cerne, né, do princípio espiritual que está lá habitando nesse determinado momento a forma física de uma bactéria que luta pela sua sobrevivência. Então, todas essas leis que são apresentadas, por isso que eles deixam bem claro de que é a lei de Deus, elas vão reger o universo como um todo, e a gente não pode perder isso de vista. À medida em que a gente vai se aprofundando, a gente vai percebendo as sutilezas que podem ser vistas, né, por trás de todas as colocações. E, ao mesmo tempo, um ponto que eu tenho, e aí, desculpa, é o lado professora, que eu tenho tentado bater muito com frequência, quando eles colocam nessa última frase, né? Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Os espíritos não dizem para Kardec que essas leis indicam o que é que se deve e o que é que não deve fazer, e que a pessoa vai ser punida quando dela se afasta, que a pessoa vai ser castigada, que o espírito vai ser castigado quando dela se afasta. Por que eu estou frisando isso? A gente ainda tem a tendência de, na nossa fala, como até enquanto espíritas, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, de nos tornarmos muito frios no contato com as outras criaturas, com os nossos irmãos em humanidade, no sentido, por exemplo, de chega alguém com um determinado tipo de problema, e aí vamos pensar assim, um problema físico, uma doença grave numa determinada área do corpo ou não. A nossa tendência infeliz, acostumada com essa ideia de culpa e castigo, é de buscar, mas o fulano está passando por isso porque na vida passada ou em tal situação ele errou nesse ponto, então agora ele está pagando. Só que em momento nenhum no texto dos Espíritos falam em pagamento. Falam que quando a gente se afasta da lei divina, ou vamos dizer de outra forma, né? Enquanto a gente ainda não consegue se harmonizar com a lei divina, nós permanecemos infelizes, porque nós estamos, de certa forma, destoando do conjunto, a gente não está agindo de forma equilibrada, harmônica com o todo. E aí, Kardec, como bom professor, começa a instigar. Porque até então, muito bem, é a lei divina, né? É a lei de Deus, essa lei natural, é a única capaz de trazer felicidade ao homem, então ele já está deixando claro para as pessoas que, olha, você quer ser feliz? Então aprende que tem todas essas leis aqui que você tem que observar para que você consiga atingir essa felicidade. Eu posso até escolher, né, fazer ou não fazer cada uma dessas leis. Só que se eu me afastar dessas leis, eu vou me tornar infeliz. Antes que dê qualquer tipo de dúvida, porque alguém pode virar assim, tá, mas essa lei pode mudar um dia, esquecendo que lá atrás já foi dito que uma das características de Deus é que ele é imutável, um dos atributos de Deus é isso. Então, já que é a lei de Deus, 615, é eterna essa lei? É eterna a lei de Deus? Vai deixar de ter um momento na nossa existência em que essa lei vai deixar de nos reger de alguma forma? Será que quando a gente um dia for um espírito crístico, né? Estava ouvindo um estudo hoje ainda e o expositor estava brincando assim, já imaginou quando a gente chegar na condição um dia de Deus virar para a gente assim, olha, tem uma galáxia ali e eu vou te dar uma tarefa, você vai criar um planeta para fazer parte dessa galáxia que está sendo construída? Será que quando a gente chegar nessa condição, eu vou estar livre de seguir essas leis? Porque a ideia de eterno também, o não entendimento desse eterno, traz para a gente essa questão. Será que um dia que isso daí será que vai ter um dia em que eu vou estar liberto dessa jurisdição? E aí a resposta também é taxativa. A lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Ela não vai mudar nunca, o que significa que quando eu era um princípio espiritual presa ainda a uma pedra, eu era regida pela mesma lei que me rege hoje e que vai continuar me regendo até eu passar pela condição de espírito angélico e assim por diante. Eu vou respeitar essa lei da mesma forma, eu vou estar sujeita a essa lei da mesma forma, ela é imutável e ela é eterna. E aí, Kardec ainda segue mais um pouco, porque a nossa tendência
é de analisar a realidade que a gente domina. E dentro dessa realidade que a gente conhece, né? Porque eu gosto de lembrar, a sensação que eu tenho, me perdoe se discordar, é que a gente é como se fosse ainda criança que está saindo da educação infantil. Porque sabe aquele comportamento da criança que só consegue dar conta daquilo que acontece na própria casa e que acha que os pais vão ter que estar por conta dela indefinidamente fazendo todas as vontades dela? Me perdoe, mas a gente, enquanto espírito, ainda é muito mais próximo, né, dessa realidade do que a realidade de seres adultos que já dão conta da própria existência. E aí, dentro desse contexto, nós temos a tendência de mas naquela época a religião tal prescrevia coisa diferente. Ou então, em tal lugar o que eles defendiam era isso. A religião tal fala que eu não preciso agir dessa e daquela forma. Por que aqui fala que sim? Significa que existe diferença na lei de Deus? E aí, por causa desse entendimento, desse tipo de pensamento, Allan Kardec vai se dirigir aos espíritos da seguinte forma: será possível que Deus, em certa época, age prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Porque, se a gente for lembrar, vamos pegar a nossa base, né? Porque a base nossa de entendimento religiosa é a base judaico-cristã. Durante muito tempo, as leis que hoje a gente entende, né, e que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer para a gente, como sendo as leis mosaicas, as leis prescritas por Moisés, durante muito tempo as pessoas acreditaram que aquilo lá também era quase que uma revelação divina que deveria ser seguida a ferro e fogo. A gente vê pessoas por aí afora, ainda hoje, se colocando na condição de quase que porta-vozes diretos de Deus, trazendo notícias e falas como se novas regras, novas leis tivessem sido trazidas o tempo inteiro. E isso quando a gente não vê, muitas vezes, também companheiros nossos de espiritismo que ficam brincando com isso. Coisas horríveis de época de mocidade, tá, Celinha? Você pula essa parte. Mas eu tenho uma das minhas irmãs que ela ainda ficava brincando, a casa que a gente morava em Governador Valadares, era literalmente atravessar em linha reta de um lado da rua para o outro e a gente estava dentro da casa espírita, o que significava que não tinha motivo nenhum para a gente atrasar. Só que eu tinha uma irmã que ela era muito palhaça e muito debochada, que às vezes quando ela chegava uns 2 minutos atrasada, o pessoal, por que você está chegando atrasado? A fala dela era sempre a mesma. Não, porque eu estava tendo uma reunião com o irmão e ele estava me dizendo algumas coisas que eu preciso passar para melhorar um pouco a tua vida. Então você senta aí. A fala dela era desse jeito. E muitas vezes a gente se elege porta-vozes dos espíritos, querendo trazer as novidades, como se eles não tivessem, né, recursos melhores para educar a gente. E aí, por isso, a pergunta de Kardec. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito? E a ideia do prescrever é a ideia, né, médica de orientação. Eu estou dizendo aqui o que é que você tem que fazer para você alcançar a saúde. E é interessante essa prescrição, porque é mais do que sugestão, é mais do que orientação, é quase uma regra a ser obedecida. As palavras escolhidas por Kardec, elas são muito importantes de serem observadas. E muitas vezes a gente fica assim, mas a ideia geral dos espíritos ela é muito mais importante. A ideia geral é muito mais importante, sim, só que eles não escolhem palavra sem refletir sobre essas palavras, né? Deus não se engana, primeira coisa. Então, essa ideia da gente de que lá atrás foi dito de uma forma, agora está sendo falado de outra forma, Deus se enganou e agora está voltando atrás? Não, Deus não se engana. Primeira coisa. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. Então, vamos lá. Deus não se engana. A Leci está lembrando aqui, né? Imutável só as leis físicas. Eu vou voltar aqui porque apareceu e já pagou para mim. Espera aí que a gente volta. Imutável só as leis físicas, apesar de que com o tempo e melhorando aos poucos. Sim, só que até isso daí é interessante, Leci, eu vou pegar esse ponto, porque a gente acha que muitas vezes a gente acha que as leis elas estão, às vezes, passando por algum tipo de processo de modificação, e, na verdade, elas não estão. É a nossa capacidade de compreensão
que vai, vamos dizer assim, se depurando, e por causa disso a gente consegue perceber sutilezas ou nuances daquelas leis que antes a gente não tinha tanta compreensão em torno delas. E isso é uma chave de, vamos dizer assim, de entendimento importante para essa mesma questão, né? Para essa questão 616. As leis, porque são imperfeitas. E aí, uma coisa que é interessante, a fala seguinte as de Deus, essas são perfeitas. Como as leis de Deus são perfeitas e as nossas, né, as leis humanas, não, à medida que a gente cresce, a gente vai percebendo o quão diferentes são as nossas leis das leis de Deus, e gradativamente nós vamos aprendendo a nos aproximarmos cada vez mais dessa lei de Deus. É essa que é a questão que é importante para a gente perceber. Então, não é a lei prescrita divina que foi alterada. A nossa compreensão muda, e como nós estamos amadurecendo, como nós estamos evoluindo enquanto espíritos, nós vamos também gradativamente mudando as leis que estão à nossa volta. Isso daqui, antes de eu seguir, é uma questão que é muito séria, porque vou fazer um comentário aqui que pode parecer esquisito, tá? Normalmente, quando a gente passa por um tipo de processo de um modelo que é muito opressor, para a necessidade de buscar a liberdade de alguma forma, ou a mudança do comportamento de alguma forma, a tendência da criatura humana aqui no mundo é sair de um nível e ir para o outro nível extremo. Até que, com o passar do tempo, a gente consegue desenvolver o amadurecimento necessário para encontrar o equilíbrio das coisas. Por que eu estou mencionando isso? Porque a gente está vivendo um momento, né, no nosso planeta e nas sociedades em geral, onde a gente está vendo uma série de mudanças que são necessárias, mas as pessoas se aproveitando dessas mudanças para excessos os mais variados, e aí a gente vê muitos grupos achando ou defendendo que essas mudanças, elas são desnecessárias, elas são equivocadas, isso nos mais variados aspectos. A gente vê discussões nesse sentido no campo da sociedade, né? Quando a gente vê as questões de política, de gênero, de ideologia, nos mais variados modos. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque a nossa dificuldade ainda em todas essas instâncias da sociedade se refere à nossa incapacidade de adequar as nossas relações humanas àquilo que a lei divina prescreve. Então, vamos colocar lá para trás, né? Quando ainda existia, por exemplo, a escravidão, vamos pegar o exemplo aqui do Brasil. A gente vê muitas pessoas no processo de defesa da abolição, a gente vê pessoas arraigadas ainda ao modelo anterior e aos lucros anteriores, defendendo que isso daí não aconteça. E aí, quando se dá o processo da libertação dos escravos, a gente vê uma série de pessoas observando só os problemas decorrentes dessa libertação, mas se eximindo da responsabilidade do auxílio ao próximo, da responsabilidade da contribuição para a harmonia geral, da igualdade, da fraternidade e assim por diante. Onde que eu estou querendo chegar? Quanto mais rápido nós entendermos a necessidade de nós nos adequarmos a essa lei divina, ou de nós nos aproximarmos dessa lei divina, quanto mais rápido a gente conseguir fazer isso, mais rápido nós vamos conseguir, de forma equilibrada, moralizar as nossas relações sociais. Quando a gente conseguir moralizar as nossas relações sociais, por tabela, nós vamos conseguir também moralizar as sociedades, e é assim que vai se dar o processo de regeneração da humanidade. Enquanto a gente esperar, já vou te passar, tá, Celinha? Enquanto a gente esperar que fulano faça tal lei, que espírito tal se manifeste, que não sei quem venha e mude alguma coisa, enquanto a gente estiver esperando esse tipo de comportamento, nós vamos ficar presos no mesmo lugar comum que a gente está até agora. Quando a gente entender a necessidade de seguir o exemplo do Cristo, que foi o único que integralmente conseguiu, né, seguir a lei divina como um todo, e é por isso que ele é o nosso exemplo, o nosso guia, o nosso modelo. Quando a gente conseguir fazer isso,
não vai ser tão necessária as várias formas de leis humanas, porque nós já estaremos sujeitos e de acordo com aquilo que prescreve a lei natural. Vai-se a linha que depois eu termino. É só pegando uma carona no que você estava dizendo, o livre-arbítrio, como as pessoas se utilizam do livre-arbítrio para justificar que elas podem fazer determinadas coisas, né? E aí eu acho maravilhoso, porque eu gosto de cutucar, você sabe já disso. A terceira parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor fala das potências da alma, né? E lá o Leon Denis fala sobre, primeiro, a vontade, aí ele vai falar sobre a consciência, sobre o pensamento, e fala sobre o livre-arbítrio. No nosso entendimento limitado comum, a gente pensa em livre-arbítrio e já pensa logo em direito. É isso que a gente pensa. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu tenho meu direito. O texto inteiro do Leon Denis fala sobre dever. Até onde que vai, né? A minha responsabilidade no sentido de preservar o direito do outro. E aí a gente vê como é que a nossa visão ainda é limitada e ainda é equivocada, né? E por isso que eu coloquei também a referência que eu fiz, né, a Agonia das Religiões do Herculano Pires, porque quando eu vi essa descrição dele do Pestalozzi da religião moral, a gente vê assim que não precisa do outro ficar me cobrando aquilo que eu devo ou não fazer. Eu não preciso fazer as coisas para a Celinha continuar gostando de mim ou não. Eu tenho que fazer as coisas que eu sei que são certas, porque é aquilo que está gravado dentro da minha consciência. E como que a gente ainda está longe disso, né? Na verdade, como que a gente ainda está longe? E aí, vou seguir, tá? Qualquer coisa você me para aí. E aí, nesse ponto, quando fala que as leis de Deus são perfeitas, a explicação dos espíritos no final é maravilhosa, porque eles completam assim: a harmonia que reina no universo material, vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente conhece em termos de matéria, essa harmonia que existe em todas as partes, e a harmonia que a gente está falando aqui inclusive, principalmente, no modo como as coisas se complementam, como que elas vão reagindo, como que elas vão funcionando, isso que faz com que tudo se equilibre de alguma forma na natureza, né? Quando a nossa ação equivocada ainda não está se metendo, né, para atrapalhar uma coisa ou outra, mas a harmonia que reina no universo material. Só que ele já dá o ponto. Como no universo moral, e aí ele deixa bem claro que é a mesma coisa, no sentido de que o equilíbrio que existe na matéria obedece às mesmas leis que regem o equilíbrio no campo da moral, né? Se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, não existe diferença, não existe uma separação de que Deus criou essas leis para tal coisa e essas leis para tal espaço. Deus criou lei para os espíritos e lei para a matéria. Não, ele criou uma lei única, que é tão perfeita, que é tão ampla, que é tão abrangente, que ela consegue dar conta do universo material e do universo moral. Só uma pergunta antes, o pessoal fica quietinho assim, mesmo eu que estou disparando e falando demais e não estou dando tempo para ninguém. Vocês podem parar, tá, gente? Que eu esqueço e vou. Qualquer coisa aí, reclame e para, tá? Vou seguir mais um pouquinho, tá? Questão 617. E uma coisa que eu gosto de comentar, pelo menos naquilo que eu tenho conseguido aprender, né, do Livro dos Espíritos, é que Kardec, às vezes, ele faz uma pergunta, eles dão a resposta. Aí ele vê uma palavra, às vezes, que poderia dar uma brechinha diferente, ele vai e faz outra pergunta que é quase igual, ou que é quase que seguindo o mesmo caminho, mas é exatamente com a intenção de não se deixar dúvida de forma alguma. E aí, ele vai dizer o seguinte: as leis divinas, porque ali atrás ele falou, né, os espíritos disseram, do universo material e do universo moral. Então, já que ele falou desses dois espaços diferentes, vamos deixar bem claro aqui o que ele está querendo dizer. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, é quase que aquela coisa assim, elas se referem, na verdade, a quê? Porque antes a gente entendia que era Deus, que Deus é espaço de religião, mas aí agora falou de universo material, de universo moral. Então, vamos deixar bem claro. As leis divinas, elas se referem a quê? É sobre o quê?
Ou, de outro modo, para terminar aqui e deixar bem amarrado, né? São leis que são criadas para reger que tipo de coisa? Ele completa. Concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral, porque até então as pessoas entendiam que se é Deus é espaço de religião, religião é espaço de moral, não tem nada a ver com ciência. Então, quando eles fazem, né, essa colocação ali atrás de universo material e de universo moral, eles abrem um leque gigantesco, e aí vamos deixar bem claro que eles estão falando das duas coisas. Kardec coloca a resposta exatamente para não deixar dúvida com isso. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem, dizem respeito a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral. Deus toma conta de outras coisas além da questão que tem a ver, né, com a moral religiosa. E aí os espíritos respondem: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Qual é a importância dessa resposta aqui? Quando a gente mencionou lá no início, né, a questão do desenvolvimento do pensamento humano, principalmente a partir do Renascimento, a gente vê, se a gente fosse pegar a história da evolução do pensamento, desenvolvimento de início, tá? Pegando a base lá de trás da filosofia, e aí eles começam a estudar as ciências, que eles vão chamar, né, das ciências naturais, ao longo da esteira desse racionalismo, vão começar a desenvolver pesquisas em torno de astronomia, de química, de biologia, de física, tentando conhecer esse mundo material, né, essa realidade material da gente. Quando chega na época de Kardec, os filósofos estão começando a pensar nas leis da ciência, mas que regem o ambiente humano. E aí a gente vê o desenvolvimento das chamadas ciências humanas. Então, quando Kardec traz essa questão aqui, ele está dizendo natureza, e vocês podem perceber na minha edição, pelo menos, está natureza aqui com N maiúsculo, porque está se referindo a esse universo material, aquilo que é a criação da natureza enquanto um conjunto mais complexo, tá? Todas as da natureza, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. É quase que aquela coisa aqui, se vocês não entenderem isso daqui ainda, tudo que vocês falam que diz respeito a leis que regem a reprodução dos animais, dos seres vivos, as leis da física, as questões que dizem respeito à organização do espaço, tudo isso é criação divina. E se tudo é criação divina, a lei criada por Deus é criada para organizar isso tudo. Eu sei que para a gente hoje são questões que podem parecer assim, quase que... Tá, a gente já sabe disso, qual é a novidade que tem em cima disso? Só que na época de Kardec, isso daí colocava cada coisa exatamente no espaço que ela tinha que estar. A preocupação da ciência até esse ponto era fazer quase que, vamos dizer assim, uma dissecação das partes, mas colocando o que era da física no campo da física, o que era da química no campo da química, o que era da matemática no campo da matemática, e de repente os espíritos estão dizendo que, olha, é tudo uma coisa só. Vocês ainda não conseguem perceber, mas está tudo dentro do mesmo pacote. E aí eles vão seguir. O sábio, e aí no sentido de aquele voltado, né, para a questão do cientista, aquele que desenvolve o estudo acadêmico, o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Então, dependendo do modo como eu me posiciono diante dessas leis, eu vou perceber, vamos dizer assim, uma faceta dessas leis. É como se eu estivesse observando sobre um determinado ponto de vista, mas na verdade é uma coisa só. Me veio aqui à mente um exemplo bobo, mas que eu acho que ele é muito significativo para poder entender. Não sei se você se recorda, mas tem um filme já antigo com o Robin Williams, que se chama Sociedade dos Poetas Mortos. Lembra desse filme? Alguém assistiu ele? Quem não assistiu, pega depois para ver, porque é a história de um professor numa escola muito tradicional. É muito bom, né, Celinho? Ele está numa escola muito tradicional, uma escola para meninos, que forma meninos para serem, vamos dizer assim, né, os dirigentes, os governadores dos espaços por onde eles transitariam. E, num determinado momento, um professor de língua inglesa, né, que seria do português,
ele propõe os meninos que eles mudem o foco de visão. De início é visto como estranheza, mas era sempre a ideia deles observando o professor, e tem um exercício que ele faz os alunos subirem em cima da mesa e observarem a sala sobre outro ângulo. A sala é uma só. O lugar onde eu me posiciono vai fazer com que a minha abordagem ou a minha visão daquela sala seja uma ou outra. Os aspectos que eu vou conseguir perceber serão um ou outro. Se eu me coloco na condição de alguém que quer estudar simplesmente o campo da matéria, eu vou conseguir perceber como as leis regem a estrutura, a organização da matéria. Se eu me coloco na condição de alguém que quer estudar como que se deveriam dar as relações humanas, o campo da moral, vamos colocar assim, eu consigo perceber como que essas leis se aplicam a essa questão das relações humanas. À medida em que eu vou evoluindo, e eu acho muito engraçado, tem uma palestra do Dr. Haroldo Dutra Dias que ele vira brincando e fala assim, não existe espírito puro bobinho. Todo espírito puro ele é um doutor em física, em química, em biologia, em história, porque ele tem a totalidade do conhecimento, porque ele já atingiu a perfeição. Então, quando nós vamos abrindo o nosso campo de percepção, a gente vai conseguindo perceber que a mesma lei que rege a matéria é a mesma lei que rege o universo moral. E aí ele completa, né? Aliás, aí Allan Kardec vai instigar mais uma vez, já que existe tanto o campo da matéria quanto o campo da moral. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, o homem aqui, o ser humano encarnado aqui na Terra, o espírito encarnado aqui na Terra, ele pode aprofundar tanto no campo da matéria quanto no campo da moral? E aí os espíritos deixam bem claro. É dado ao homem se aprofundar numa área ou outra. O que significa que não é errado a pessoa que resolve privilegiar, né, vamos dizer assim, ou priorizar durante a sua existência o estudo da matéria. Como também não é errado a pessoa que prefere priorizar durante a sua existência o estudo do campo moral. Eu posso priorizar uma e outra, só que uma existência só não é o suficiente para isso. E aí vem uma nota maravilhosa, que eu acho que a gente encerra com essa nota, tá, Celinha? Tem uma nota maravilhosa que Allan Kardec coloca, explicando muito bem, e aí fazendo, né, a ligação com esse entendimento que já vai sendo colocado pelos espíritos, no sentido de que não é uma existência só, de que eu não consigo atingir o nível de perfeição que me cabe, ou ao qual eu estou destinada somente numa existência física, que existe todo um processo de aprendizado. E a nota de Kardec é assim: efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito. Embora, desculpa, eu vou voltar. Eu comecei a leitura errada. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo de que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao civilizado. Vou transformar isso daqui. Quando a gente percebe a distância que existe entre, aí, na época de Kardec, tá? Nós vamos ter que entender isso daí também. Existe um entendimento comum que vai ser desenvolvido ao longo do século XIX até que ele cai em desuso, de que existiam alguns povos que na época eram entendidos como primitivos e que esses povos chegariam a se desenvolver a um nível tal que atingiriam o mesmo nível de desenvolvimento civilizado e social, por exemplo, que os povos europeus. Isso no campo da antropologia é chamado de darwinismo social, que seria uma evolução das espécies até chegar no nível de desenvolvimento civilizatório que a Europa apresentava naquela época, que hoje a gente já sabe que as coisas se processam de forma diferente, até porque o espírito precisa estagiar nas mais variadas formas, culturas e etapas de aprendizado. Então, se a gente pensa no quanto que é necessário para se considerar perfeito esse espírito que sai do nível de incivilizado para o nível de civilizado, se a gente percebe a distância que existe nisso, o que a gente não poderia pensar nesse campo muito mais amplo, que é da imperfeição do espírito para chegar no nível de angelitude? E aí ele vai continuar. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Eu posso pensar na existência mais longa que eu puder pensar,
se eu fosse imaginar hoje, né, alguns que já chegam a 120, 110 anos, como a gente conhece por aí afora, uma existência só não é possível, não é capaz de abranger esse tanto de desenvolvimento dentro do padrão que se esperava naquela época. Ainda com mais forte razão será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: quando a gente analisa as leis divinas, conseguimos perceber que algumas regulam o movimento, né, das coisas, da matéria, as relações da matéria, enquanto que outras dizem respeito ao homem propriamente dito. À medida, e aí tem um ponto que é muito sério para a gente perceber, porque inclusive diz respeito a algumas questões que são abordadas no Livro dos Médiuns. Muitos estudos que são colocados aqui de uma forma mais simplista, o próprio Kardec vai aprofundar ao longo do desenvolvimento das suas pesquisas e vão resultar em comentários mais profundos, tanto na Revista Espírita, quanto depois no Livro dos Médiuns, na Gênese e assim por diante. Porque nesse momento aqui, a consideração dele ainda é de leis que se aplicam a uma determinada área e outras leis que se aplicam em outras áreas. À medida em que ele vai desenvolvendo os seus estudos, ele consegue perceber que são as mesmas leis, mas que às vezes são percebidas de uma forma por se relacionarem, né, à matéria, e são percebidas de outra forma por se relacionarem à questão do campo moral. Exemplo disso, quando a gente percebe as leis de atração, por exemplo, entre os elementos dos átomos, das moléculas e assim por diante, na estruturação da matéria, né, orgânica ou inorgânica, e a gente percebe que são as mesmas leis que podem ser aplicadas às relações que a gente entende como regidas pela lei de sociedade, onde, para se encontrar a harmonia, eu preciso aprender, né, aquilo que a gente falou sobre o livre-arbítrio, a respeitar o espaço do outro, a conviver em harmonia com o outro, da mesma forma que os elementos de um átomo precisam respeitar o espaço de um e de outro. A diferença que tem é que, como são regidas por Deus, essas leis que regem, né, a matéria, como são criadas por Deus, essas leis que regem a matéria, elas dão para a gente notícias do que vai ser o nosso comportamento lá na frente, porque o átomo não se nega a seguir a lei de Deus. O elétron não se nega a se colocar no lugar que foi criado para ele exercer, né, ou habitar naquele momento em que ele foi colocado. O nosso livre-arbítrio faz com que a gente seja um pouquinho teimoso ainda na hora de se adequar. A gente, às vezes, age, como mencionei aqui, né, ou como uma criança pirracenta, ou como um adolescente muito tupetudo que acha que sabe mais do que o pai e que tem mais controle sobre tudo aquilo que está à sua volta, mas de forma mais competente do que o seu pai faria. E é por isso que, terminando, né, vou voltar só no último parágrafo. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo, e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Essas leis morais, eles dizem respeito, né? Ele deixa claro aqui, elas contêm as regras da vida do corpo, ou seja, da matéria, mas também contêm as regras da vida da alma. E é por isso que elas são chamadas de leis morais. Ô Celinha, tem só mais uma aqui, a gente segue com ela, porque no meu relógio faltam 2 minutos. Ah, podia. E aí a gente encerra essa parte, né? É. Então tá. E aí, para finalizar, é porque ela é muito rapidinha também, na 618, já que está falando que são as mesmas leis para o mundo material e para o mundo moral, são as mesmas para todos os mundos, as leis divinas? É quase que aquela coisa assim, tá, você falou que a matéria tem as mesmas leis que vão reger a questão do espírito, mas são as mesmas em todos os mundos, ou seja, no universo inteiro é a mesma coisa? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Só que aí a gente vai deixar bem claro isso daqui, tá? Porque
são apropriadas à natureza de cada mundo. Não estão falando que são diferentes de acordo com cada mundo. Elas se adequam, elas se adaptam às necessidades de cada um dos mundos, da mesma forma em que elas se adequam, elas se adaptam às necessidades da progressão de cada um dos seres. Se adequam e se adaptam em que sentido? A quem muito é dado, muito será pedido. À medida em que eu consigo ter uma capacidade maior de compreensão, mais elementos de aprendizado vão ser colocados à minha disposição. Quando a gente ensina sobre espírito, perispírito e corpo material para uma criança que está no pré-jardim ou no jardim da evangelização, a gente fala da caneta, da tinta, a gente fala da laranja, do sumo da laranja, a gente tem toda uma série de figuras para que o entendimento seja alcançado. Quando a gente já está dentro de uma reunião mediúnica, a gente pode entender o que é o perispírito de uma forma muito mais complexa. A lei não mudou. Aquilo que eu consigo perceber da lei é que vai ser diferente. E exatamente por conta disso, o planejamento divino é tão maravilhoso e dá a cada um de nós aquilo que nós temos condições de compreender. Já estamos em condições de aprender um pouco mais, por isso que foi nos permitido eu falo que é um curso intensivo, que é o que a doutrina dos espíritos traz para a gente, porque está passando da hora da gente mudar de série. Se a gente quer passar de ano, o curso intensivo está aqui. É a nossa recuperação muito bem montada, amorosamente colocada. Só que, de vez em quando, a gente ainda acha que está mais interessante repetir de ano. Até quando, a gente não sabe, mas a gente ainda está relutante, porque para olhar para tudo isso lá fora e perceber o quão grande é a criação divina, fatalmente eu tenho que olhar também para dentro de mim mesmo e perceber o quanto que eu ainda estou distante disso tudo. Acontece que quanto mais rápido a gente fizer isso, mais feliz a gente vai ser, porque a gente vai estar próximo exatamente dessa lei. Desculpa se eu falei demais, tá? E desculpa se eu compliquei um pouco as coisas. Não era a intenção, mas a gente viaja um pouco e quer dividir as viagens. Obrigada pela atenção de vocês. Não tem viagem nenhuma. Muito pelo contrário. É muito importante, eu acho que foi muito bem colocado, esse entendimento. Porque a gente sempre ouve falar, né? Estuda, procura entender, quando fala que nós devemos fazer a vontade do Pai, e a gente fala o que é fazer a vontade do Pai, quando nós falamos das leis divinas e quando nós somos infratores da lei divina, e a gente fala assim, mas infratores por quê? Aonde? O que eu fiz? E aí que a gente vai ver como o conhecimento é necessário, né? O conhecimento e o autoconhecimento para que a gente possa entender essas coisas, né? Entender as leis morais, porque muitas vezes a gente fala de comportamento moral nas relações sociais, mas vai mais além, né? Então foi muito bom você colocar para nós que as leis divinas regem o universo e que nós somos inseridos nesse universo. E é muito interessante, né, a gente perceber que cada mundo tem suas especificidades. E será que nós também? Aí a gente lembra que cada um de nós é um mundo e o universo em si, né? É maravilhoso isso tudo, é muito bom. Muito obrigada, viu, Rogéria? Muito bom mesmo. Valeu a pena, você faltou outro dia por causa da internet, mas eu acho assim que chegou com um conteúdo maravilhoso para nós. Falei com o Pedrinho que eu vou tentar voltar de vez em quando, tá? A gente está combinando isso daí. Isso é muito importante. Que a internet te dê condição de estar mais. E eu vou só pedir desculpa para vocês. Eu te mandei uma mensagem, não sei se você viu, mas eu não vou ficar com vocês para a segunda parte, me perdoem, tá? Das próximas eu dou um jeito, mas eu preciso buscar gente que está no meio da chuva. Não tem problema, não. Muito obrigada. Agora nós vamos unir os nossos pensamentos em prece, lembrando que quando 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus, Ele está conosco.
Muito obrigada. Que Jesus continue te iluminando muito, Rogério. Volta logo. Então, o Edson não conseguiu chegar a tempo. Hoje é dia da cirurgia espiritual, no Fé e Caridade, e nós vamos, então, nos preparando, mas tem outras pessoas na equipe que falam a prece da Sagrada Mãe de Cristo, que a gente usa sempre essa prece, porque ela é uma prece, parece que ela é uma prece que carrega a sintonia do Fé e Caridade das falanges de Maria para estarem conosco. Então, ela nos fortalece muito, por isso a gente tem o hábito de pedir que se faça essa prece quando nós vamos reunir nossos pensamentos, corações, vibrações, nós encarnados, com apoio dos desencarnados que vêm nos visitar, que vêm fluidificar nossas águas, que vêm nos aplicar um passe espiritual, mas também vão buscar aonde tiver uma energia material, vital, para nos fortalecer também, combinando esses fluidos. Então, eu queria saber quem sabe falar a prece da Sagrada Mãe de Cristo. Eu acho que a TT sabe. Então, por favor, TT, fala para nós. Vamos lá, então, firmar os nossos pensamentos. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada, a genetriz das eras e dos mundos. Virgem que repassai nossa jornada, de olhares tão queixosos e tão fecundos, que assiste aos justos e aos desvelados, nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada a fé na essência de nossos dias, vibre por nós como um clarão de aurora, Mãe de paz, Mãe de amor, Mãe de misericórdia, tende por nossos transvios e heresias, misericórdia, Mãe. Nós vos pedimos e vos imploramos, que a Senhora interceda junto ao vosso dileto Filho Jesus por nós, e que derrame sobre nossas cabeças do vosso manto sacrossanto fluidos de paz, de amor e de progresso espiritual. Que a Senhora nos guarde no seu amor, Maria, hoje e sempre. Que assim seja. Quando nós nos reunimos, buscando o amparo dos espíritos que já passaram por situações as quais nós vivemos nesses dias e que já se libertaram de tantas algemas que ainda nos aprisionam. Quando nós elevamos pensamentos, buscando essa luz que vem desses espíritos, para que um dia nós possamos também chegar a esta luz. Mas esta luz que amorosamente eles derramam sobre nós, sobre nossas cabeças, sobre nossos lares, quando nós pedimos a intercessão de Maria junto ao seu dileto Filho Jesus, compreendemos que um dia também Jesus será o nosso dileto irmão. Hoje, nós somos aprendizes, queremos aprender a realizar aquilo que Jesus gostaria, mas muitas vezes não conseguimos. Talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de amor suficiente, talvez por falta de perdão, talvez porque ainda carregamos em nós as imperfeições morais, movidas, direcionadas pelo orgulho ou pelo egoísmo, que ainda se faz tão presente nas nossas vidas.
Mas estamos nos esforçando para remover esse orgulho. Esse orgulho que nos faz compararmos quem é melhor, quem é pior. Esse orgulho que nos traz exigências, nos apoderando do livre-arbítrio equivocado, para que possamos angariar benefícios que não nos são lícitos. Esse orgulho que muitas vezes nos faz exigir do nosso próximo aquilo que ele não pode dar. Esse orgulho que nos transforma em compradores da prática da lei divina para os outros e não para nós mesmos. Esse orgulho que nos coloca muitas vezes nos palcos da vida para sermos ou querermos ser estrelas que brilham sem termos brilho próprio. Esse orgulho que nos transforma em seres violentos, agressivos, cobrando direitos que não são nossos. Esse orgulho que nos afasta dos deveres, de servir, de nos ajoelhar, de sermos pequenos para que o outro cresça. Então, são tantos orgulhos que dentro de nós se instalaram, que nos fizeram apoderar-nos de missões que não são nossas. Nem sempre missões para o bem. Muitas vezes, assumimos poderes de conduzir ou escravizar criaturas. E não podemos, não temos esse direito. Muitas vezes queremos decidir como se fôssemos deuses. Deus. E não somos. É preciso compreender nossas deficiências, não para nos acomodarmos com elas, mas para podermos crescermos, removendo-as de nós, um esforço enorme de domar nossas más tendências. E aqui estamos, nos preparando para receber e para doar. É preciso abrir o coração. Mas o que significa abrir o coração? Vibrar amor. Mas conseguimos vibrar amor? E Jesus nos ensinou que todas as vezes que orarmos ao Pai, era preciso que te retirássemos dos nossos corações as animosidades com os nossos irmãos. Se tivéssemos qualquer animosidade, que buscássemos primeiro a reconciliação. Então, os tempos são chegados, tempos de reconciliar-nos uns com os outros, de relevarmos as imperfeições, para que as nossas mãos estejam sempre estendidas àqueles que surgem no nosso caminho, na nossa estrada evolutiva, que não é à toa, porque é necessário, principalmente para nós. Nesta noite, nós vamos nos acomodar, sentados como se estivéssemos sentados num chão, num campo, um campo verdejante, estrelas brilhando no céu, uma noite clara, uma noite de lua. A lua reflete sobre nossas cabeças. Olhamos uns aos outros e vemos sobre nossas faces reflexos prateados da lua.
Vamos estender as nossas mãos para que a lua possa nos tocar com seus raios prateados. E vamos olhando para o alto, percebendo que raios prateados vão descendo sobre nossas cabeças. Muito mais do que os raios da lua, mas os raios que vêm de algum lugar, que vêm daqueles que vibram e lutam para que nós sejamos melhores, que vêm daqueles que nos amam e que estão nos se esforçando para nos ajudarem a nos levantarmos das acomodações em que nos colocamos, a sairmos do sofá, da sala da nossa existência material, que nos convidam a compreendermos que somos espíritos imortais e que a vida nos aguarda para que sejamos exemplos divinos. É isso que precisamos ser. Que sejamos aqueles que o Pai pode confiar a condição de sermos exemplos. Que tenhamos condutas mais exemplares, mais humanas, mais fraternas, mais morais. E agora então, nossas mãos estão estendidas, jorra sobre nossas cabeças raios de luzes prateadas. Agora, nós sentimos que não temos os pés tão mais no chão. Vamos nos sentindo leves. Vamos nos sentindo unidos, integrados a estas luzes que vêm sobre nós. E vamos percebendo que já das nossas mãos começam a sair pequenos raios de luz. Vamos inspirar, então, esta luz que vem do alto. Inspirando luz. Vamos absorvendo, nos alimentando desta luz, retendo. E expirando, removendo qualquer ressentimento, qualquer mágoa de nós. Vamos inspirando a energia desses raios que jorram sobre nossas cabeças. Retendo essa energia, nos restaurando, nos refazendo, nos fortalecendo, nos energizando com esses fluidos de saúde. Saúde psíquica, saúde mental, saúde espiritual, saúde fisiológica, saúde emocional. E os nossos fluidos vão melhorando, vão se tornando mais leves, mais limpos. Vamos então, deixando que de nossas mãos saiam fluidos, deixando que no centro de nossas testas comece a sair fluidos. E para fortalecê-los, vamos inspirar a luz que vem do alto. Novamente, essa luz vai nos envolver. Inspiramos, sentindo essa luz rodeando-nos, passando em volta de nós, como uma espiral de luz, girando, nos energizando, nos fortalecendo. E vamos então doar em comunhão com os trabalhadores do Cristo, que vão potencializar essas doações, fluidos de luz, de saúde, de energia para os enfermos.
Pensemos nos enfermos que conhecemos. Peçamos a Jesus que leve algo de nós, que permita que seus trabalhadores levem aqueles que estão sofrendo, mesmo que não nos lembremos ou não os conheçamos. Vamos vibrar em silêncio, percebendo que do centro da nossa testa e das nossas mãos, das pontas dos dedos, vão saindo raios de energia, de luz, de saúde, de paz. Agora, vamos sentindo que esses raios luminosos vão se transformando em mantos acolhedores que vão tocando nossas cabeças e vamos sentindo-nos abraçados, aconchegados, aninhados nos braços daqueles que nos amam, que nos acolhem, que nos fortalecem, que nos dizem que não estamos sozinhos jamais. Inspiremos esse amor. Vamos sentir e reter esse amor, fortalecendo o amor em nós. Inspirando, removendo qualquer sentimento de egoísmo, de isolamento que possa existir em nós. Vamos nos habilitando ao trabalho do amor e da caridade, inspirando novamente, sentindo o abraço desses irmãos queridos que nos amam, retendo esse amor, como se Maria e tantas mães nos abraçassem. Vamos sentir as visitas das mães que já tivemos, das mães que fazem parte das equipes de mães, das mães que fazem parte das falanges de Mãe Maria. Vamos sentindo os abraços, o acolhimento, o aconchego dessas mães. E nesse momento, percebemos que nós que estávamos sentados, lembrem-se, na relva, no campo, em círculo, no chão. É como se nós pairássemos acima do chão. Tamanha leveza que nos envolve, nos sentindo abraçados. E nesse momento, todos nos abraçamos, nos tornando unidos, fraternos, irmãos, encarnados e desencarnados, inspirando essa união, essa fraternidade, esse abraço de corações. Retemos, inspirando, todos juntos, vibrando, emanando esse amor, essa fraternidade, esse sentimento de união a todos que estão em conflitos, dificuldades de relacionamento, atritos, guerras, dissidências, que estão cobiçando algo alheio, que estão invejando, que estão usurpando, que estão enganando. Vamos vibrar por eles com amor, que eles sejam tocados por esse sentimento que já nos tocou. Que também as mães possam envolvê-los. E nesse abraço de mãe, cada um possa
sentir uma mão sobre suas cabeças, modificando pensamentos e decisões, para que o amor prevaleça. Vamos, então, agradecer. Agradecer esses momentos tão sublimes, essas visitas das mães, esses raios luminosos e aqueles que os trouxeram para nós. Agradecer a luz prateada da lua, que lá no céu, onde estiver no firmamento, traz o que pode trazer para nós. Agradecer a cada um dos presentes nessa reunião, que conosco deixou e deixa um pedacinho do seu coração, pedindo a Jesus e a Maria que toda a nossa semana seja de muita união, de muita fraternidade, de muito trabalho no bem, de muita compreensão da importância de cada um de nós na obra do Criador, da importância de compreendermos e praticar as leis divinas. E é com muita gratidão que nós pedimos permissão para conduzirmos ao encerramento desta reunião, agradecendo ao Pai, pedindo que Ele nos abençoe, a Jesus, a Maria, a tantos espíritos que nos visitam, agradecendo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que estão presentes nessa reunião, pedindo por aqueles que não puderam estar e vibrando por todos aqueles que estão sofrendo, mas também por aqueles que estão se empenhando em fazer o bem, para que cada vez mais eles se fortaleçam na tarefa do bem. Que a paz do Megue Doce Rabi permaneça com todos nós. E agora, então, eu queria ver se a nossa Rita pode fazer nossa prece final. Posso estar fazendo. Querido Mestre Jesus, Maria, nossa querida mãezinha, é com coração grato que nós estamos encerrando esta reunião. Como é maravilhoso, Jesus, podermos estar aqui. Que nós possamos, Jesus, agora, no nosso sono físico, continuar nossa reunião, emanando paz, harmonia para todos aqueles que conosco convivem. Permita, Divino Mestre, que nós possamos, através dos mentores espirituais que comandam nossos trabalhos, continuar esse trabalho. Ô Jesus, como é maravilhoso, como é gostoso, Jesus, podermos estar aqui. Ô Mestre querido, proteja e ampare a todos aqueles nossos irmãos e companheiros que aqui não puderam estar presentes, que eles possam também receber essa bênção de luz. E assim, Mestre, na certeza de que o Senhor continuará junto de nós, só nos resta dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Maria, mãezinha querida. E assim, Jesus, nós estamos encerrando mais uma reunião com a sua presença. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Tem que tirar da gravação. Ficou. Cezinha, tira para nós da gravação, fazendo favor. Pode deixar, Celinha. Estava tão imersa aqui que eu tinha esquecido. Acontece.